Se você é fã de cultura pop, o dia 20 de março de 2019 parecia um sonho. A internet quebrou, memes do Deadpool abraçando o Mickey Mouse, artes conceituais do Wolverine lutando contra o Hulk. A manchete estava em todo lugar. A Disney comprou a Fox. Para a maioria de nós, isso significava apenas uma coisa: oba, o universo Marvel finalmente está completo. Mas o que a gente não sabia, o que as câmeras de TV não mostravam enquanto estouravam champanhe, é que nos bastidores em Los Angeles não havia festa. Havia choro, havia segurança escoltando pessoas para fora dos prédios, havia o fim de uma era de 85 anos de história do cinema. Hoje, aqui no quadro A Verdade Secreta de Hollywood, nós não vamos falar sobre super-heróis, mas nós vamos falar sobre super-vilões. Eu vou te contar a história de como uma garrafa de vinho selou o destino de milhares de famílias, como uma briga de ego entre bilionários custou 71 bilhões de dólares. E o mais importante, eu vou te mostrar os cadáveres que a Disney escondeu no armário, filmes prontos que foram jogados no lixo, estúdios de animação amados que foram asfixiados e como essa compra, que parecia tão boa, pode ter sido o começo do fim da criatividade em Hollywood. O Império em Decadência. A Fox não era apenas mais um estúdio. Sabe aquela fanfarra de trompetes e holofotes que toca antes do filme começar? Aquilo é a Fox. Eles nos deram Star Wars, Alien, Titanic, Avatar, Esqueceram de Mim. Era um estúdio que tinha coragem. Mas em 2017, o dono da Fox, Rupert Murdoch, um dos homens mais poderosos e assustadores da mídia mundial, que inclusive, não sei se você sabe, mas ele foi inspiração real para a série Succession, percebeu algo que ninguém queria admitir. Ele olhou para o futuro e viu a Netflix, a Amazon, o Google e o Facebook engolindo tudo. Ele sabia que a Fox, por maior que fosse, era pequena comparado a essas empresas de tecnologia. Murdoch tinha duas opções: gastar bilhões para tentar brigar com a Netflix ou vender tudo enquanto o preço estava alto e sair com os bolsos cheios. Ele escolheu o dinheiro. E é aqui que entra Bob Iger, o CEO da Disney, o homem que já tinha comprado a Pixar, a Marvel e a Lucasfilm. Ele era o colecionador de joias do infinito da vida real. O Encontro Secreto. Tudo começou de um jeito que parece filme de máfia. Nada de escritórios. O encontro aconteceu na vinícola privada de Rupert Murdoch, chamada Morag Estate, na Califórnia. Um lugar onde uma garrafa de vinho custa mais que um aluguel. Bob Iger e Rupert sentaram para beber e conversar. Iger estava desesperado por uma coisa: conteúdo. Ele estava planejando lançar o Disney Plus, mas o cofre da Disney, por incrível que pareça, não tinha filmes suficientes para competir com a Netflix. Ele precisava de um catálogo pronto. Ele precisava dos Simpsons, de uma família da pesada, de Avatar. Ali, entre as uvas e o luxo, Murdoch soltou a bomba. Abre aspas. Estamos dispostos a vender. Fecha aspas. Iger mal conseguiu disfarçar a tremedeira. Eles apertaram as mãos num acordo secreto. O codinome do projeto nos documentos confidenciais era Projeto 21CF. O plano era simples: a Disney pagaria 52 bilhões de dólares, absorveria a Fox e dominaria o mundo. Parecia perfeito até que um inimigo entrou na sala. O intruso que quase destruiu tudo. Hollywood é movida a ódio, e existia um homem que odiava a Disney e o Bob Iger com todas as forças: Brian Roberts, o CEO da Comcast, a empresa dona da Universal Studios e da NBC. Quando Brian soube que a Disney ia levar a Fox, ele não aceitou. A Comcast entrou na jogada dando uma voadora financeira. Eles não ofereceram ações como a Disney tinha feito. Eles ofereceram 65 bilhões de dólares em dinheiro vivo. Cash! Isso gerou pânico total na Disney. Se a Comcast levasse a Fox, a Disney perderia o controle do Hulu, perderia os direitos do X-Men para sempre. A Universal se tornaria o maior estúdio do mundo. Bob Iger descreve esse momento como um dos mais tensos da sua vida. Ele conta no seu livro, que se chama Onde os Sonhos Acontecem, que ele teve que ligar para os bancos, revirar o caixa da empresa e fazer uma contraproposta insana, um valor que muitos analistas acham que foi exagerado: 71,3 bilhões de dólares. A Disney venceu, mas venceu sangrando. E quando uma empresa gasta 20 bilhões a mais do que planejava, ela precisa recuperar esse dinheiro de algum lugar. E adivinha de onde eles tiraram? Do salário dos funcionários. A Marvel! Mas para entender a verdadeira obsessão por trás desse negócio de 71 bilhões, a gente precisa entrar na máquina do tempo e voltar para o momento mais humilhante da história da Marvel, os anos 90.
Como provam os arquivos da Variety e do New York Times de dezembro de 1996, a gigante Marvel decretou falência oficial. Estava literalmente quebrada e sendo disputada por banqueiros que queriam vender a empresa em pedaços. Foi nesse momento de puro desespero que eles cometeram um erro fatal. No livro The Big Picture, o jornalista Ben Fritz revela um detalhe sórdido que quase ninguém comenta. A Marvel estava tão desesperada que chegou a oferecer os direitos de quase todos os seus heróis. Thor, Homem de Ferro, Pantera Negra, tudo para a Sony, por meros 25 milhões de dólares. A Sony recusou, dizendo na cara deles que ninguém dava a mínima para os outros heróis, e então levou apenas o Homem-Aranha. O resultado dessa liquidação de garagem, o pacote mais valioso de todos, os X-Men e o Quarteto Fantástico, foi vendido para a Fox por uma quantia irrisória e um contrato vitalício. Durante décadas, isso foi uma ferida aberta. Como fica ali nas entrelinhas da biografia do próprio CEO da Disney, Bob Iger, a Marvel Studios teve que construir seu império usando heróis que eram considerados série B, enquanto eles eram obrigados a assistir a Fox lucrar bilhões com o Wolverine. A compra da Fox, portanto, não foi apenas um negócio, foi uma missão de resgate de 71 bilhões de dólares para corrigir aquele erro histórico dos anos 90 e ali resgatar aquele contrato antigo e finalmente trazer os filhos pródigos de volta para casa. O massacre corporativo! Chegamos na parte feia, a parte que os sites de nerds ignoram. Quando a compra foi finalizada, a Disney precisava eliminar redundâncias. Essa é a palavra fria que eles usam. Pense comigo, a Disney já tinha um departamento de marketing, a Fox também tinha, a Disney já tinha um RH, a Fox também tinha, a Disney tem advogados, a Fox também tinha. Para a Disney, não fazia sentido pagar 2 salários. O resultado foi um banho de sangue. Estima-se que cerca de 4.000 pessoas foram demitidas, mas não foi uma demissão comum. Relatos de dentro do estúdio contam que o clima era de velório. Pessoas que trabalharam na Fox por 20, 30 anos, que construíram a história do cinema, chegaram para trabalhar e seus crachás não funcionavam mais. Executivos lendários foram escoltados para fora com caixas de papelão. Houve um choque cultural brutal. A Fox era conhecida em Hollywood como o estúdio rock and roll. Eles eram bagunçados, criativos, arriscados. Eles faziam filmes mais 18, comédias ácidas. A Disney é militar. Tudo é limpo, tudo é controlado, tudo tem que seguir a imagem do Mickey perfeito. Funcionários da Fox relatam que a Disney chegou impondo regras estritas, apagando a identidade do lugar. Murais artísticos foram pintados de bege. A alma do estúdio foi sugada por uma planilha de Excel. O cemitério de projetos. Essa é a parte que provavelmente vai doer no seu coração. A Disney não comprou a Fox para trazer filmes da Fox. Ela comprou a Fox para pegar as franquias famosas e matar a competição. Assim que assumiram o controle, a Disney começou a cancelar projetos em massa. Vamos listar aqui os crimes. O primeiro foi o fim do Blue Sky Studios. Você cresceu vendo Era do Gelo? Rio. Esses filmes foram feitos pela Blue Sky, a divisão de animação da Fox. Eles eram incríveis e a Disney fechou o estúdio, matou, mandou centenas de animadores para a rua. A desculpa foi a pandemia, mas a verdade é que a Disney não queria competição interna para a Pixar. O segundo caso é Nimona. A Blue Sky estava com 75% do filme pronto. Era uma história revolucionária, com temas LGBT e um visual único. A Disney, segundo relatos dos animadores, odiava o tema do filme. Quando encerraram a Blue Sky, cancelaram Nimona e tentaram enterrar o filme para sempre. Sorte nossa que a Netflix resgatou o projeto anos depois e ele até foi indicado ao Oscar, o que foi considerado uma vergonha para a Disney. O terceiro é Os Pequenos Guardiões. Esse seria o Game of Thrones, mas de ratinhos. É um filme épico com captura de movimentos e visual sombrio. E estava há 2 semanas de começar a filmar, com os cenários construídos e atores contratados. A Disney olhou, achou muito arriscado e cancelou tudo. Milhões de dólares jogados no lixo só porque não se encaixava na fórmula família da Disney. O quarto é a divisão Fox 2000. Essa divisão fazia filmes adultos, dramas ou coisas como O Diabo Veste Prada e A Culpa é das Estrelas. Filmes que ganham Oscar, mas não vendem lancheiras. A Disney fechou essa divisão imediatamente. O recado foi claro: se não for para vender brinquedo ou virar parque temático, a gente não quer. O cofre secreto. Agora, uma das táticas mais sujas que ninguém percebeu. A Disney tem uma prática antiga chamada o cofre Disney. Eles escondem filmes para criar escassez. Eles começam a fazer isso com os clássicos da Fox.
Antigamente, cinemas de bairro e festivais adoravam passar filmes antigos da Fox, como A Mosca, Clube da Luta ou Alien. Isso acontecia porque era fácil alugar a cópia. Depois da compra, a Disney começou a negar os pedidos. Eles proibiram cinemas de exibirem clássicos da Fox. Por quê? Porque eles querem te obrigar a assinar o Disney Plus ou o Hulu. E tem mais, o poder de monopólio. Antes, os cinemas podiam negociar, e se o filme fosse ruim, não passavam em muitas salas. Agora, a Disney chega e diz: você quer passar o novo Vingadores? Então você vai ter que passar esse nosso filme ruim em 5 salas, por 4 semanas, e me dar 65% do lucro do ingresso. Se não aceitar, você não ganha os Vingadores. Isso asfixia os cinemas pequenos e tira o espaço de filmes independentes. A Disney virou um império que dita o que você assiste, quando você assiste e como você assiste. O preço da magia! Quando olhamos para trás, a compra da Fox pela Disney foi uma jogada de mestre para os acionistas. O Bob Iger saiu como um gênio. O Disney Plus tem conteúdo infinito. E sim, nós vamos ver o Wolverine no cinema com o Deadpool. O fanservice foi entregue, mas o custo cultural foi imenso. Nós perdemos um dos Big Six, os 6 grandes estúdios que equilibravam Hollywood. Agora temos menos vozes, menos risco, menos filmes estranhos e diferentes. Tudo precisa se encaixar na fórmula da Disney. A grande verdade secreta é que a indústria do cinema ficou menor, mais chata e mais cruel. A Fox morreu para que o Mickey pudesse ficar mais forte. E a pergunta que fica para nós, que amamos cinemas, é: será que valeu a pena sacrificar a diversidade da arte só para ver todos os heróis usando o mesmo uniforme? Deixe aqui sua opinião nos comentários. A Disney é a salvadora ou a vilã dessa história? Eu sou o Alex e essa foi a verdade que Hollywood tentou esconder de você.